terceiro ano, como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Eu torço que sim. Se não me engano, apenas de 2 alunos eu recebi 3 alunos. Eu recebi o vulcão. Pois é, aquela atividade do vulcão. Aquele experimento do vulcão que eu quero que vocês possam fazer. Logicamente é uma atividade avaliativa, mas eu também sei que vai ser interessante para vocês terem uma noção do que seria. Na realidade, o vulcão em si é algo muito maior, é algo muito mais surpreendente. Mas o que importa é vocês testarem, verem como funciona essa explosão, né? Que, logicamente, como tia falou, é muito maior. Eu espero que vocês façam e aproveitem fazendo. Se possível, grava um vídeo pequenininho explicando, dizendo o que você fez, dizendo o que você entendeu e me envia, tá bom? Até onde eu sei, se eu não estou errado, 3 alunos me enviaram. Matheus, Gabriel e Vitória. Estou esperando por mais, tá? É atividade avaliativa, lembrem-se. Bom, no caderno 3 do terceiro ano, lógico, de geografia, a gente viu os vulcões, né? E vimos os terremotos, que são formas de mudanças da paisagem. E essas formas de mudanças da paisagem, elas vêm de dentro para fora, né? A gente já tinha observado que muitas paisagens são modificadas pelo vento, pela chuva, de forma externa. E nesse caso, as paisagens são modificadas de forma interna, pois sai de dentro para fora. Tudo bem? Até aí? Ok. Então, na página 16 e 17, eu quero que vocês observem essas imagens aqui, uma por uma. Pois é, eu quero que vocês vejam, se possível, façam a leitura de cada uma delas, compreendam o que são cada uma delas, para que eu não fique repetindo aqui e vocês aí não se tornem tão cansativos. A ideia é que vocês façam a leitura de cada uma, interpretando o que são, por que tem este nome, por que ganhou este nome, certo? Por exemplo, uma das imagens que eu mais achei interessante, não sei se é porque eu gosto de animais, mas a que eu mais me prendi foi a imagem desta figura aqui embaixo, né? Olha ela, tá? Que assim que você vê, você já identifica como uma galinha. Como, na verdade, aqui está dizendo paisagem que apresenta a formação rochosa, conhecida como Pedra da Galinha Choca, no município de Quixadá, no Ceará. Aí nós temos uma outra, eu logo me identifiquei. Esta outra imagem, olha só, que parece para vocês? Para mim parece um cachorro com um lobo. E olhando para a frase embaixo, olha o que diz: paisagem com formação rochosa, conhecida como Pedra do Cão, sentado no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E assim nós temos muitas outras. Temos uma aqui que parece muito com as crateras da Lua. Olhem só, gente. Observa no livro de vocês. No livro de vocês a imagem é muito mais real, é muito mais interessante. E diz: Vale da Lua, no município do Alto Paraíso de Goiás, em Goiás. O lugar recebeu esse nome, pois sua paisagem lembra a superfície lunar. Como, de fato, ela faz lembrar as crateras. Quando a gente olha para a Lua, quando ela está cheia, lógico, né? A Lua cheia, se vocês observarem, vai ver certas profundidades, certos buraquinhos na Lua, e é o que faz lembrar muito essa paisagem. Enfim, e o que é que precisamos entender? A gente não precisa exatamente aprender, mas entender o que significa todas essas paisagens. A gente viu que as paisagens se modificam pelos ventos, sol, chuva, vimos pelos terremotos, vimos pelos vulcões, e aí nós temos essas imagens aqui de diferentes tipos e em diferentes lugares no Brasil. O que precisamos entender? No caso dessas paisagens que a gente está vendo, observando uma por uma, elas são paisagens que são protegidas.
Como assim? São protegidas. Elas estão em parques estaduais, em parques municipais. Então, elas são protegidas, exatamente. E são visitadas. Pena que nós não podemos ir ao encontro de uma destas, ter a oportunidade de ver de perto, que seria maravilhoso, né? A gente poder conhecer um pouco mais. E elas foram se transformando ao longo dos anos por diferentes motivos. Uma delas aqui, esta daqui, aqui em cima, por sinal, ela é chamada formação rochosa conhecida como Pedra da Tartaruga, no Parque Nacional de 7 Cidades, no município de Piracuruca, no Piauí. Não é tão longe, né? Mas enfim, essa pedra de tartaruga, ela tem uma explicação. Assim como todas elas possuem sua explicação, essa daqui em especial, ela tem uma grande explicação. E qual é essa explicação, tia? Ela era submersa ao mar, lógico. Aqui acima dela estava o mar foi se retraindo, ou seja, foi se distanciando, ela foi também secando. Junto com esse secar, vocês observam que ela é como se fosse toda craquelada, né, por cima, exatamente, e ficou como se fosse toda fraturada na parte de cima, lembrando um casco de tartaruga. Então, a história dessa rocha, dessa formação rochosa, vem daí. A sua história, assim como todas essas aqui, também possuem uma história, possui uma formação histórica, uma formação geológica na realidade, certo? Mas essa em especial, ela foi formada desta maneira. Os estudiosos pesquisaram a formação dessa rocha e descobriram que esta rocha, ela estava abaixo do nível do mar. O mar estava acima dela. E ao longo dos anos, o mar foi cedendo, secando e dando espaço para que ela ficasse exposta, formando essas craquelações sobre a rocha e dando esse aspecto de casco de tartaruga. Por isso que ela, se você for olhar a mensagem escrita que está logo abaixo, diz como Pedra da Tartaruga no Parque Nacional. Lembrando que todas essas formações rochosas aqui que foram expostas, elas estão sempre dentro de um parque. Parque este que é um parque de preservação, parque esse que pode ser também visitado, tá? Mas é um parque que não é um parque como nós temos aqui, como o famoso Beira-Rio, né? Onde ele fica exposto, onde ele fica mal cuidado. Não, nós não estamos falando de um parque como este, estamos falando de uma reserva. Que é uma reserva ou municipal ou estadual, dependendo de sua localização, ok? Pois então, na página 18, nós temos uma leitura. Para que eu não faça essa leitura aqui para vocês, eu vou diretamente nas questões. Mas para que você responda, você precisa fazer essa leitura, compreender e poder respondê-la, tá bom? Use o que aprendeu. Na letra A, aqui ó, da página 18, letra A da página 18, diz o seguinte: qual foi o principal elemento da natureza que transformou a paisagem do exemplo anterior? Nós temos aqui uma imagem pequena, mas nós temos uma imagem onde tem uma quantidade bem alta de areia, não é isso? E nós temos ao mesmo tempo como se fosse uma moradia. Pronto, a palavra é essa. Moradia, temos a moradia aqui. O que acontece? Gente, em situações como essa, diz o seguinte, abaixo da imagem. Dunas invadindo as casas dos moradores da praia de Maramá, no município de Luiz Correia, no Piauí. Lembra das dunas que nós falamos, dos lençóis maranhenses? Pois é, então, o que acontece?
Em algumas situações, em especial, quando o ser humano tenta invadir, vamos dizer assim, alguns territórios que é mais pertencente à natureza do que à zona urbana, situações como essas podem acontecer. Às vezes não é que o ser humano vá propositalmente morar lá. Às vezes é uma questão de não ter onde construir suas casas, onde não poder morar por não ter condições financeiras interessantes. Então, acabam indo morar em locais inapropriados. É o que ocorreu aqui, nessa situação. Infelizmente, é uma situação que vem ocorrendo em alguns lugares do nosso Brasil, né? E aí, o que acontece? As dunas acabam invadindo as casas. Você já imaginou você ter sua casa próxima à praia? Enfim, ou está onde você está e de repente você vê bem na sua porta uma quantidade de terra que vai tomando de conta? E aos poucos essa quantidade vai subindo, se tornando uma situação inapropriada para poder morar, viver? Pois é o caso. Então aqui diz o seguinte, a letra A pergunta: qual foi o principal elemento da natureza que transformou a paisagem do exemplo anterior? Você faz a leitura, bonitinho, tá? Faz a leitura, tenta compreender e vai ver qual foi o principal elemento que fez com que essas dunas acabassem invadindo a moradia dessas pessoas que moram aqui, justamente na praia de Maramá, no município de Luiz Correia, no Piauí. Tudo bem? Letra B. Segundo o texto, por que os moradores da comunidade de Pernambuquinho vivem apreensivos? Por que será? Se você for fazer a leitura, você vai compreender. É uma situação muito semelhante a esta que nós vimos aqui na imagem. Muito semelhante. Então, é necessário que você faça essa leitura para poder responder. Eu não quero te dar a resposta, eu quero que você busque por ela. Por isso que eu não fiz a leitura, para que ela não se torne muito longa. E eu espero que você consiga fazer para poder responder. E a letra C pergunta-se: o que podemos ver na situação retratada na imagem? Olhando assim, o que é que a gente vê nessa pequena imagem das dunas? O que é que está acontecendo? O que é que está ocorrendo? Você olhando já vai poder entender e aqui você consegue responder, tá bom? Então, ó, por hoje é só, tá? Tia vai encerrar com a nossa aula sobre as nossas rochas, né? Que estão em parques diferentes, mas que são importantes. Com essa atividade, Tia também quer agradecer a paciência de vocês e a participação das aulas e das atividades que são enviadas. E por enquanto é só, tá, galerinha? Nós nos veremos na próxima aula, se Deus assim quiser, tá certo? Um beijo bem grandão e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.